Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao YumiCast, o podcast da Auriba Medical Brasil. E aqui juntos vamos explorar o importante papel do diagnóstico clínico na prevenção e detecção precoce de doenças, tratamentos, prognósticos e na qualidade de vida geral das pessoas. A cada episódio, teremos convidados que são verdadeiros experts em suas áreas de atuação. E o episódio de hoje é muito especial, pois, além de ser o primeiro, também marca o início do lançamento da nova linha de bioquímica da Auriba, Yumizen C. Eu sou Rodrigo Moreira, gerente de comunicação da Auriba Brasil, e está começando o YumiCast. E para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, vou começar apresentando os nossos convidados. Eu tenho aqui o CEO da Auriba Brasil e América Latina, Fernando Jório. Fernando, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo. Olá a todos. É um prazer estar com vocês aqui e ter um bate-papo de um assunto tão interessante. Temos aqui também a presença de Fábio Oliveira, que é gerente de marketing e customer care da Auriba Brasil. Fábio, tudo bem? Bem-vindo. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui, conversar com vocês, mostrar um pouquinho da nossa família de equipamentos Auriba, Yumizen, e compartilhar um pouquinho a nossa experiência aí na área de diagnóstico. Obrigado, Rodrigo. Bacana, Fábio. Nossa próxima convidada é Daniele Pacheco, gerente de produtos da Auriba Brasil. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Tudo bem. Oi, pessoal. Muito prazer estar aqui para compartilhar tudo que a gente tem de novidade hoje na Auriba e apresentar a nova linha de bioquímica. Legal, Dani. E, por fim, temos uma convidada muito especial, doutora Bianca Buani, uma renomada médica nutróloga, que vai nos trazer insights e muitas informações sobre a importância dos testes bioquímicos e sua relação com a nossa saúde. Doutora Bianca, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Prazer é meu, obrigada. Estou muito honrada de estar aqui. Espero poder contribuir um pouco com vocês, tentando traduzir tudo que vocês fazem, como que a gente ali na ponta interpreta e leva para as pessoas. Obrigada. Bom, e para começar o nosso bate-papo, queria pedir para o Fernando comentar um pouquinho da tua experiência no mercado, da tua carreira, Fernando, para que as pessoas possam te conhecer e também falar um pouquinho da Auriba e as suas áreas de atuação. Olá, Rodrigo. É um prazer poder comentar um pouquinho da minha experiência profissional e também da empresa Auriba, que tanto nos orgulha trabalhar com ela. Bom, sou biomédico de formação, atuo já há mais de 30 anos na área de biomedicina, dentro do segmento do mercado de diagnósticos, e tenho um prazer enorme em poder trabalhar nessa área. Fiz MBA em administração e negócios e também pós-graduação em análises clínicas e especialização em marketing. Então, venho desse segmento de indústria já há muitos anos. Iniciei há muitos anos na área de laboratório, desde a bancada, realizando exames pessoalmente no dia a dia, e depois passei para a indústria e comecei a abraçar essa área de tecnologia, marketing, envolvimento com pessoas, visitando laboratórios do Brasil e fora do Brasil, e isso foi uma paixão grande que estou aqui hoje com vocês, podendo compartilhar e falar um pouco mais disso. Também queria comentar que atuo numa associação importante no mercado nacional, que é a CBDL, como membro diretor desse board. A CBDL é uma associação das empresas de diagnóstico do Brasil inteiro, são mais de 50 empresas multinacionais de grande renome, e ela congrega essas empresas e divide experiências e ajuda no mercado diagnóstico, desde a aprovação de testes, como a gente passou pela Covid, foi um momento muito interessante. A CBDL atuou muito forte junto ao Ministério da Saúde, Anvisa, aprovação de testes, até testes que entraram em farmácias, e tudo a Anvisa participou, junto com entidades como a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e também a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. E, por último, para não me estender muito aqui, queria comentar o prazer que eu tenho em trabalhar na Auriba. A Auriba é uma multinacional de origem japonesa, já completou 70 anos, é uma empresa que atua em 5 segmentos distintos, desde o segmento medical, que é o que nós estamos falando aqui hoje, que atua na área de diagnósticos, na linha de hematologia, na linha de bioquímica agora, nós iniciamos forte com essa linha, e também com a linha de coagulação e hemostasia.
Também fora esta área, tem outras áreas. Ela atua também na área automotiva, com analisadores. Temos analisadores para gases de automóveis, mensuração de gases. Atua também na área de meio ambiente, processo e meio ambiente. É uma área muito rica, muito interessante, que a cada vez cresce mais no mundo. A consciência da importância de cuidar do meio ambiente. Nós temos analisadores para analisar a qualidade de ar, de água e também de emissão de gases através de chaminés de indústria. Atuamos também na linha científica com equipamentos, são analisadores que atuam com tecnologia de ponta, como Raman, como tecnologia da parte de fluorometria e fluorescência, e outras áreas também de atuação. Atendemos universidades, grandes universidades e também a área de indústria. Recentemente começamos a atuar também com a indústria farmacêutica, com analisadores até para mensuração de drogas, através da tecnologia de elemental análises. Temos também outra área que é semicondutores, são analisadores para atuar em grandes empresas na fabricação de semicondutores, grandes clientes, desde Intel e Samsung e outras empresas no mundo todo, de renome, na área de semicondutores. E esse é o portfólio completo da empresa nesses 5 segmentos. Então, assim, é um orgulho poder falar dessa empresa, dessa cultura. E nós temos aqui no Brasil a nossa fábrica localizada em Jundiaí, que tanto nos orgulha, uma área de 10 mil metros quadrados, com uma produção nacional que a gente pode oferecer para todos os laboratórios do Brasil, dentro da área médica, os equipamentos e os exames para a realização de teste diagnóstico. Legal, Fernando, muito bom. É muito interessante saber, né, que a Auriba ela tem produtos que sempre estão buscando inovação e tecnologia que impactem positivo dentro da nossa vida, do nosso dia a dia. E em 5 segmentos muito bem definidos, aí, muito, muito legal, bacana. Vou pedir para o Fábio agora contar um pouquinho para a gente como é que a Auriba planeja apresentar essa nova linha de bioquímica, a Yumizen C, e qual a expectativa no mercado em relação a essa nova linha. Fábio. Olá, Rodrigo. Bom, primeiramente, deixa eu falar um pouquinho de mim também, né? Eu sou, assim como o Fernando, biomédico, me formei em Santos, algum tempo atrás, né? Não vou citar os anos para não dizer minha idade, mas já tenho uma bagagem trabalhando com laboratórios. Assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de atuar num grande grupo de laboratórios aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, onde eu fiquei 5 anos. E nesses 5 anos, desde o início, eu atuei com a hematologia, né? Desde a leitura de lâminas, análise de resultados, liberação de resultados. E foi exatamente nesse momento que eu conheci a Auriba, porque nessa empresa os equipamentos fornecidos eram da Auriba. Então eu tive um contato muito grande com a equipe Auriba e foi onde me surgiu a oportunidade de ingressar como assessor científico na Auriba. Hoje eu estou há 13 anos trabalhando, tive algumas atividades, né, desde a assessoria científica, passei para especialista de científico, especialista de produtos, fui migrando, andando, evoluindo, gerente de produtos, até chegar ao cargo de gerente de marketing e customer care. É muito prazeroso falar, porque eu falei para vocês aqui, né, eu desde o início tive a vivência de hematologia. E o negócio da Auriba, né, o carro-chefe da Auriba é hematologia, né? Então, assim, agrega muito para mim, é muito prazeroso ter esse convívio. E, entrando um pouquinho agora na parte da empresa, dos produtos, a Auriba não tem só hematologia, isso que é interessante. Nós temos também a hemostasia, uma linha muito importante que atende todos os segmentos do laboratório, desde os pequenos até os grandes. E agora, né, o motivo do nosso primeiro YumiCast é o lançamento da linha Yumizen C, né, que é uma linha de bioquímica que vai disponibilizar aos nossos parceiros, clientes, um vasto leque de exames do segmento de bioquímica, né? Uma curiosidade interessante sobre Yumizen, né? A gente fala Yumizen, YumiCast, mas eu gostaria de deixar aqui para todos, compartilhar com vocês, um motivo do nome Yumizen. Né? Yumizen, como a gente sabe, a Auriba é uma empresa japonesa. E no Japão, assim, a gente tem tudo definidinho, tudo tem um motivo por trás. Né? E a palavra Yumizen representa Yumi, precisão, e Zen, serenidade. Então, a ideia da família Yumizen é passar ao cliente equipamentos de precisão e uma confiabilidade muito grande nos resultados e na sua rotina. Tá? Isso é a base
do nosso nome Yumizen. E, para concluir, não me estendendo muito, a nossa família de equipamentos, os departamentos são divididos por letras, né? Então, vocês vão observar muito, a Dani vai falar sobre a linha C. Por que C? Porque C de bioquímica, Clinical Chemistry. Né? Nós temos a hematologia, que foi o primeiro, foi lançado em 2015, a linha de hematologia, também com o nome Yumizen, porém Yumizen H. E em 2020, nós lançamos a hemostasia com o Yumizen G. Então, esse é o contexto, esse é o propósito do nosso podcast, nossa família Yumizen. E eu vou passar agora para a Dani também, que ela vai entrar um pouquinho mais na característica dos produtos dessa nova linha e deixar vocês um pouquinho a par aí de como será o nosso lançamento. Perfeito, Fábio. É muito legal mesmo você comentar. A Auriba, né, muito conhecida no mercado pela sua linha de hematologia, né? É muito interessante você comentar da nossa linha de hemostasia e agora complementando ainda mais o nosso portfólio, vindo com a linha forte aí de bioquímica. Legal. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra, pedir para a Dani, para ela comentar um pouquinho, detalhar essa nova linha, né? Quais são os analisadores, quais são os reagentes inclusos nessa nova linha aí. Dani, por favor. Então, oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu estou bem empolgada para apresentar essa linha, porque a gente já vem falando há muito tempo. Mas antes de falar da linha, já que todo mundo falou da formação, aí eu também vou falar. Eu sou formada em farmácia e bioquímica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então, eu não sou paulista, eu sou paranaense, eu vim para São Paulo. E eu fiz uma especialização em hematologia clínica. E desde então eu venho trabalhando em laboratórios. Eu trabalhei 15 anos na bancada, em laboratório, que, como o Fábio falou, dá uma credibilidade para a gente conseguir atender os nossos clientes hoje. Então, eu trabalhei 15 anos na base hospitalar, inclusive com os produtos da Auriba. E foi nesse momento, igual o Fábio falou, que a gente conheceu os equipamentos da Auriba e toda a equipe da Auriba. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Auriba. Eu entrei na Auriba em 2013 como assessora científica. Trabalhei 5 anos nessa posição de assessoria científica até para assumir o cargo da gerência de produtos para ajudar o Fábio nesse novo desafio. Então, eu assumi primeiramente a linha de hematologia e hemostasia e aí surgiu agora a possibilidade da gente trazer para o Brasil a linha do Yumizen, que é a bioquímica clínica Yumizen C. Então, eu vou agora falar das características desse novo produto que a gente já vem trabalhando há um tempo, a gente já está um ano e meio, eu acho, trabalhando nessa nova linha. E agora é hora de apresentar para o pessoal aí de campo, para o pessoal de análises clínicas, quais são as características dessa nova linha. Então, a Auriba vai lançar agora, no Congresso Brasileiro, 2 máquinas. É o Yumizen C240 e o Yumizen C560. Então, vem com um portfólio de reagentes. Então, essas 2 máquinas vêm para garantir, como o Fábio falou, com o meio Yumizen, para garantir uma confiabilidade nos resultados de todos os laboratórios. O Yumizen C240, ele vem para quem já tem um laboratório pequeno. Então, para quem tem laboratório de pequeno porte, ele é o equipamento adequado. Ele tem uma capacidade de 200 testes hora, com um módulo WISE opcional ou não. E uma característica legal desse equipamento é que as cubetas são reutilizáveis. Então, o que acontece? A pessoa não precisa ficar trocando de cuveta toda hora, porque ela é lavável. Isso é bom para quê? É bom para o meio ambiente, né? A pessoa não precisa ficar lavando, gastando água, ficar jogando fora esses lixos que contaminam o meio ambiente e uma redução de custos laboratoriais. Então, o Yumizen C240 veio para integrar, né, no laboratório esse tipo de confiabilidade e precisão com o menor custo. O Yumizen C560 já veio para um laboratório de maior porte. A gente fala que o 560 vem para médio porte, não desmerecendo os laboratórios de grande porte, que ele pode vir como uma linha de backup, que a gente fala. Tá? Então, ele vem com uma velocidade de mais ou menos 400 testes hora e ele tem as mesmas características do 240. Se a gente olhar o software do 240 e o 560, eles têm o mesmo software. Então, a pessoa migrar de um equipamento para o outro não vai ter problema na hora de instalação nesse laboratório. Eu tenho um laboratório pequeno, ele subiu para médio porte, eu não vou ter problema nenhum em fazer essa migração de equipamentos. E ele vem com a mesma característica de cuvetas, essas cuvetas são reutilizáveis.
tendo as mesmas características, eu consigo preservar o meio ambiente, eu não tenho tanta manutenção, não preciso fazer tanta troca. E uma característica legal desses equipamentos, é que a gente fala, tipo, o mais notável que a gente fala, que é o nosso diferencial, é como o Fernando falou, a nossa fábrica de reagentes, a nossa distribuição de reagentes é local. Então, a gente consegue, através da nossa fábrica aqui em Jundiaí, fazer um atendimento melhor para os nossos clientes, fazendo com que eles não tenham dificuldade em obter os insumos e tudo que eles precisam para o equipamento. Então, a gente consegue atender por conta da localização da nossa fábrica aqui em Jundiaí. Outro ponto importante é que a Oriba, através da expertise na nossa linha, como a gente tem hematologia, hemostasia e bioquímica, a gente consegue atender o laboratório com o portfólio completo, com os nossos assessores, com os nossos técnicos locais. A gente tem técnicos e assessores em todo o Brasil, então a gente consegue fazer esse atendimento local. Então, para quem quer eficiência, para quem quer bom atendimento, para quem quer qualidade de resultado, a Oriba sempre é a melhor opção. E, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta, que a gente vai gostar de responder no nosso Instagram, no nosso podcast. Pode ficar à vontade. Nas redes sociais todas aí, né? Perfeito, Dani. Muito obrigado. E realmente acho que é uma alegria muito grande para todos nós aqui da Oriba. Temos uma confiança muito grande que essa nova linha de bioquímicas vai fazer uma grande diferença aí no mercado de diagnóstico laboratorial aí. Eu queria pedir para a doutora Bianca primeiro se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira e depois explicar para a gente primeiro o que são os testes bioquímicos, né? E qual a importância dele para um médico, um profissional de saúde, no acompanhamento de um paciente, da saúde de um paciente. Conta pra gente. Obrigada, gente. Bom, eu sou médica, me formei em 2004. Depois eu fiz residência em clínica médica, migrei para nutrologia, cheguei a cogitar fazer gastro, endócrino, não me adaptei. E na nutrologia foi onde eu me encontrei, foram 15 anos em hospitais, eu acabei ficando médica assistente no Oswaldo Cruz, na Beneficência Portuguesa, fiz algumas visitas no Santa Catarina, mas em 2011 eu tive uma oportunidade de vir para Jundiaí e inaugurar, montar as equipes de terapia nutricional em todos os hospitais aqui da cidade. Depois de instalado as comissões, acabei migrando aí para gestão e risco, então fiquei alguns anos em qualidade, em análise de risco, falava bastante com as farmacêuticas clínicas dos hospitais, mas por até um episódio aí do destino, eu acabei resolvendo abrir o consultório. E para ir para o consultório, eu fiz 2 especializações fora, aí uma que foi de Lifestyle Medicine, lá na Harvard, e a outra que foi em Miami, que eles chamam de Functional Medicine. São sociedades que se conflitam um pouco, mas que, no final das contas, elas traduzem uma visão global do paciente e como que a gente pode integrar os sistemas e não olhar você só pelo seu coração, pelo seu sistema nervoso central, mas como que a gente consegue, com a visão do médico, promover para o paciente uma saúde melhor e com mais qualidade. Em relação aos testes bioquímicos, quando a gente pensa numa avaliação, eles são extremamente importantes, tanto para fechar diagnóstico mesmo, eu bater o martelo qual é a doença que você tem, se você tem ou não uma doença, quanto para segmento. Então, eu sei que você tem uma condição e como você está indo no decorrer desse tratamento. São testes extremamente simples de serem feitos. A gente não precisa internar, não precisa nenhum tipo de cirurgia. A análise vai ser dos fluidos do corpo, então, ou sangue, urina, fezes, ou até líquor, né? Que a gente acaba não tendo isso tão frequente em laboratório. É um laboratório simples e, nessa análise, ela já traz parâmetros de funções super importantes. Então, a pessoa rapidamente é atendida num laboratório, é coletado o sangue e 1, 2, 3 dias, dependendo do teste que a gente pede,
ele já tem o resultado. Sim. Legal. E quais são os principais testes bioquímicos? Por exemplo, quando chega um paciente, primeira vez no teu consultório lá, senta na tua frente, qual a lista de testes mais comuns que você costuma pedir para ter essa primeira visão do paciente? Em relação aos testes mais comuns que a gente solicita em consultório, são aqueles que vão trazer o diagnóstico, principalmente das doenças mais frequentes que a gente tem na população brasileira e das complicações. Então, ou seja, um hemograma, para a gente detectar uma anemia ou algum problema de imunidade. Legal. A glicemia, que é super importante. Muitas pessoas têm problema de diabetes e, às vezes, ainda não sabem, porque é uma doença silenciosa. O colesterol, principalmente o perfil do colesterol total, HDL, LDL, triglicérides, e as funções. Função do rim, função hepática. Esses são os principais exames, é aí que, pelo menos, o adulto jovem, o adulto deve ter noção de como que está a sua saúde por eles. Legal. E agora, assim, com esse entendimento desses principais exames, qual que é a importância, por exemplo, a pessoa que chega lá com um exame de colesterol alto ou de glicemia alta, né? Qual que é a importância disso? Quando você olha, você traça o diagnóstico e aí já consegue indicar um tratamento mais específico para aquela condição. O exame bioquímico, ele valida a suspeita. Então, a gente sempre, quando está numa consulta, a gente faz a história clínica. Então, você vem, você está urinando muito, está bebendo muita água, começou a emagrecer. Isso desperta no médico, esses sintomas despertam uma hipótese. Quem vai validar essa hipótese vai ser o exame bioquímico. Então, de acordo com a doença que a gente imagina que a pessoa possa ter, eu peço o exame direcionado. Quando a gente pede o exame do colesterol, é muito importante a gente ter até uma seriedade de um perfil educacional da população. Por quê? Às vezes, a gente recebe um exame de colesterol e a pessoa já tem uma alteração inicial e, quando o médico vai traduzir essa orientação para o paciente, é muito importante que a mudança de estilo de vida e o como aquele paciente está recebendo aquela informação e o como ele deve seguir ou não com um tratamento ou seguir ou não com um monitoramento ali do próprio exame, isso tem que ser falado pelo médico. Então, é importante a gente entender os exames, é importante a gente realizar, mas é importante também a gente monitorá-los. Legal. E falando, já que você citou bastante aí o colesterol, né? O famoso colesterol, o que é o colesterol? Né? Para que ele serve no nosso organismo? Né? E quais seriam os riscos da gente ter um nível de colesterol muito aumentado para a nossa saúde? O colesterol ele é muito mal falado, né? Mas é o terror de muita gente. Mas ele é extremamente importante para as funções, principalmente para as membranas celulares. A gente, na barreira, né, na bainha de mielina, que é a região do nosso sistema nervoso central que leva os impulsos nervosos, então, do sistema nervoso para os nervos periféricos, toda essa estrutura ela é revestida de colesterol. Então, todas as células, todas essas estruturas, sais biliares precisam de colesterol e os hormônios. Então, o precursor dos hormônios são provenientes do colesterol. Não só hormônio sexual, que a gente fala testosterona, progesterona, mas também na suprarrenal a gente produz noradrenalina, adrenalina, que são os hormônios adrenérgicos. A gente também precisa de colesterol para formá-los. Falei o lado bom dele, que ninguém fala, mas ele tem um lado ruim. O colesterol é a gordura, né, que a gente ingere na alimentação e a gente chama cientificamente isso de lipídio. O lipídio ele não é dissolvido, gordura não dissolve em água, é só você tentar misturar ali a gordura. Sim. Na hora que a gente está lavando louça, a gente não consegue misturar. Para que essa gordura seja transportada, a gente precisa de uma proteína. Então, se a proteína ela é de baixa densidade, a gente chama esse colesterol de LDL. O LDL é o famoso colesterol ruim. E é ruim
Por quê? Porque é ele que sai do fígado e vai para a circulação. É dele que formam-se as placas de ateroma, que é a aterosclerose. Então, é por conta desse colesterol, se ele estiver em níveis muito altos, que a gente começa a ter enrijecimento das artérias e formação de placas. Que aí depois eu falo um pouquinho mais sobre as doenças que isso pode acontecer. Então, esse colesterol ruim, então é o colesterol que é formado, ele sai e vai para a circulação. Que é o LDL. É o LDL, é o ruim. Certo. O colesterol bom, que são os mais frequentes, né, que a gente faz a análise, é o HDL. É aquela proteína de alta densidade. Então, o HDL é o colesterol bonzinho. É aquele que pega esse colesterol que está acima, né, que é o LDL, está sobrando lá na circulação e ele retorna para o fígado. Faz uma limpeza. Para fazer uma limpeza, para ser melhor sintetizado. O HDL ele é super importante. Então, às vezes a pessoa tem um LDL normal, mas um HDL tão baixo que o que a gente vai levar em consideração quando vai fazer a análise dessa pessoa é qual que é a relação dos dois. Isso é muito importante para a prevenção e até para tratamento, quando a gente está pensando em doença cardiovascular. A doutora só permite falar uma coisa, tocou num ponto muito interessante, né, de colocar a importância do colesterol. Eu gostei muito de ouvir isso, porque às vezes a gente coloca o colesterol como um vilão, fala, eu tenho colesterol alto, puxa, o colesterol como uma coisa ruim. Mas, como a doutora explicou, o HDL colesterol, os atletas têm um HDL mais alto e não é ruim ter essa lipoproteína no organismo mais alta, o HDL, né? A relação dele com o LDL tendo mais baixo, né? Seria o ideal. E o HDL mais alto, então, por um lado, até positivo, né? Atletas têm, né? Sim. Acima de 50 ou alguma coisa assim, não é, doutora? E por não terem conhecimento, e às vezes como a pessoa... às vezes a gente não propaga, né? O bom de podcast, da gente poder conversar, claro. É que às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, meu colesterol está super alto. Aí você vai olhar, é o colesterol total. E ele está alto às custas do HDL. Porque é o colesterol bom. Exatamente. E a hora que você vai olhar o LDL, ele está baixo. Então, às vezes as pessoas se assustam, mas ela tem uma vantagem e não um problema. Existe uma proporção ideal entre LDL e HDL, assim, uma proporção de, sei lá, se o colesterol LDL é 90, tem que ser no mínimo... Não tem esse balanço, assim, né? Não tem. Eu tenho uma pergunta, porque eu sou uma apaixonada, uma aficionada por alimentação e em questão de crianças, por exemplo, quando que eu tenho que tomar conhecimento que você vê que possivelmente a criança tem algum tipo de problema, tipo com gordura ou que possa ter algum problema de colesterol? A doutora já pegou alguma coisa assim? Eu sei que a gente pode fazer esse perfil acima dos 2 anos, geralmente. Né? Então, se eles pedem de rotina, se os pediatras pedem de rotina, eu não vou saber te responder. Quando a gente tem suspeita, eu atendo criança, porque aqui em Jundiaí não tem nenhum nutrólogo que atende criança, então, geralmente, quando eles têm algum problema, eu acabo atendendo. A gente sempre percebe que a criança ela segue o padrão do pai e da mãe. Criança não faz supermercado. E eu queria só puxar o gancho. Eu incentivo muito, até na minha casa, meus filhos e tudo, né? Obviamente, não serem sedentários, buscar uma atividade, né? Física é muito importante. E também fazer exames preventivos. Eu gosto muito. Então, fazer um check-up anual, acho que é muito positivo, né? Não procurar o médico quando está doente, mas... antes, o acompanhamento, né? Então, é muito bom isso, já passar isso para as crianças de uma forma positiva. Que ir lá no médico, bater um papo, tentar melhorar a sua alimentação, buscar a forma de se viver com mais saúde, com mais qualidade de vida, né? E fazer os exames também. Sou um apaixonado, um biomédico apaixonado por exames, né? Então, se ele fizer uma dosagem anual para acompanhar, é muito positivo. Eu, no meu caso, um caso pessoal, eu descobri num check-up e essa alteração, no caso do colesterol, eu pude depois acompanhar e controlar e hoje me sinto bem e não ter complicação.
porque busquei o preventivo. Eu queria até aproveitar o seu gancho, Fernando, e perguntar para a doutora, eu também sou biomédico, eu adoro fazer exame. Existe algum tempo assim indicado para uma pessoa que tem esse problema de colesterol, LDL alto, que seja, fazer esse exame? Anualmente é o suficiente fazer esse monitoramento? Se você tem só história familiar, sim, anualmente estaria bem. O que a gente faz, às vezes, a cada 3 meses, é quando está ajustando dose de medicação. Então, por exemplo, você está com um LDL acima de 180, 200, eu preciso reduzir, ou você teve um evento cardíaco, a gente às vezes descobre alguma placa, algum problema no coração, e aí precisa reduzir esse LDL para abaixo de 100. Quando acontece isso, a gente geralmente faz um monitoramento a cada 3 meses, até ele atingir o nível. Atingiu, aí, geralmente, ou o cardiologista, ou o endócrino, ou o nutrólogo vai seguir a cada 6 e depois vira anual. Ah, está super estável? Melhorou seu estilo de vida? Aí vai virar anual. Se não, dependendo do que você está tomando de medicação ou do que a gente precisa corrigir, com menos tempo tem que fazer. Entendi. Um exame que é muito frequente fazer é para o diabético, né? O colesterol nem tanto, mas descobrir... olhar como está a glicemia de jejum, porque existe uma diferença entre a glicemia capilar, né, o destro, da glicemia de jejum. Às vezes o destro não é tão fidedigno. Agora, com esses monitoramentos que os pacientes diabéticos mesmo fazem, né, os sensores, ficou muito melhor de acompanhar. Então, para o diabético, antes a gente pedia 1 vez por mês o exame. Então, agora, com se ele for insulino, né? Se ele usar insulina, ele coloca o aparelho e aí não precisa mais ficar... Né? Precisa ir para o laboratório, né? Ele mesmo faz o controle em casa, né? Legal, interessante. Não, já pegando o gancho até do diabetes, né? Eu ia até fazer essa pergunta para você. O que é o diabetes? Tem muita gente aí, você ouve falar, né? Que é também uma das doenças que mais acometem aí as pessoas, os brasileiros, né? Então, o que é esse diabetes, doutora Bianca? E como que ele pode ser diagnosticado? O diabetes é o excesso de açúcar no sangue, né? O açúcar, a gente fala glicose. Então, esse excesso de glicose é o diabetes. Os tipos mais comuns são 2, é o diabetes tipo 1 e o diabético tipo 2. O tipo 1 é aquele diabetes que acomete na infância, na adolescência, que é uma causa autoimune. O próprio organismo da pessoa começa a destruir a célula produtora de insulina lá no pâncreas. Então, a gente não tem como prevenir esse diabetes. Assim, não existem medidas que você possa fazer, como no diabetes tipo 2 tem, que você consegue retardar. Não, ele é uma destruição autoimune e, a partir disso, ele não produz insulina e, por isso, que os níveis de glicemia da glicose sobem. Para essas pessoas, o tratamento é um só, insulinoterapia e a monitorização. Para o diabetes tipo 2, já não. O diabetes tipo 2, ele começa a elevar a glicemia porque a insulina não dá conta de colocar aquela glicose que está começando a vir em excesso para dentro da célula. Então, o pâncreas, na verdade, não é que ele tem uma falência da produção, ele começa a superproduzir. Geralmente, o diabético tipo 2, antes dele se tornar diabético, ele teve uma resistência insulínica enorme, ele produziu, aí não deu mais conta, aquela célula começa a não entender que ela precisa internalizar a glicose e essa pessoa fica diabética por conta disso, por uma falha na ação da insulina, por uma superprodução da insulina. É muito comum que esses pacientes tenham obesidade, sedentarismo, história familiar, associados ao diabetes tipo 2. Já é encontrado mais para as pessoas em uma idade mais avançada, é muito infrequente, mas, infelizmente, eu já tenho pacientes no consultório que têm insulina de 50, 60, que são níveis super altos. Dependendo do padrão do exame, a gente vai muito pelo padrão de referência. Então, eu tenho laboratório que me dá um padrão de referência, por exemplo, de 2 a 13. Tem laboratório que vem de 2 a 20 e alguma coisa.
independente disso, você pegar uma adolescente de 13, 14 anos com uma insulina de 40, 50, 60... Bem fora do padrão. Né? Assusta. Assusta. Realmente. É assim, porque é muito difícil vencer a insulina quando a gente está pensando num emagrecimento. Quando a gente pensa, né, num tratamento de emagrecimento, é difícil. A insulina dá muita fome. A insulina dá muita vontade de comer doce. Então, é uma criança que vai ter dificuldade para emagrecer. E, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer ela emagrecer, para que essa célula não fique tão atordoada e consiga utilizar aquela glicose para ela não virar diabético aos 20 anos. Então, era muito raro a gente ter diabetes tipo 2 em adulto jovem. Hoje, infelizmente, por nosso estilo de vida, não é tão raro assim. Você pergunta outra coisa. Eu ia te perguntar também, assim, o colesterol, como você comentou, nós, dificilmente a pessoa que tem o colesterol alto não sente alguma coisa, né? Não tem sintomas, né? É só através do exame. E o diabetes? A pessoa que é diabética, ela tem algum sintoma que dá, a pessoa nunca foi diagnosticada, ela tem alguns sintomas que suspeitam isso, o diabetes? Ele também é considerado uma doença silenciosa, tá? No caso do diabetes tipo 1, é aquele paciente que eu te falei, começou a beber muita água, acorda à noite. A gente chama isso de polidípsia, poliúria. Poliúria é toda hora precisa ir no banheiro fazer xixi. Então, essa pessoa, existe uma característica da urina espumar. Então, ele fala, minha urina tá cheia de espuma por conta dessa glicose que está saindo na urina. Então, são pessoas que geralmente têm isso. No diabetes indícios, tipo 1, ele emagrece. Ele é um paciente bem magrinho. É difícil a gente conseguir fazer com que ele ganhe peso, porque a insulina é um hormônio que faz a gente ganhar tecido. Ganha massa muscular, mas ganha gordura também. Ele não tem. Então, geralmente, é um paciente magro. O diabetes tipo 2 é muito perigoso, porque quando ele começa a dar sintoma, geralmente esse sintoma é irreversível. Então, quais que são os grandes problemas do diabetes? Tipo 2 ou tipo 1, são as doenças periféricas. Então, retinopatia, alteração na visão, e eles podem ficar cegos. Eles começam a ter alteração nos membros inferiores, então eles têm aquelas feridas que não cicatrizam. É como um amputamento, né? A gente amputar uma perna, ver diabéticos com amputação. Impotência no homem. E isso é um ponto que eu gosto de utilizar para os meus pacientes que estão acima do peso, porque muitos são jovens e já têm problema de impotência. E o homem não fala sobre isso. E, às vezes, ele não fala nem para o urologista. Só que, quando a gente vai tratar um paciente obeso e um menino novo, se você for dosar o perfil hormonal dele, não é que ele está deficiente de testosterona, é que ele não produz porque ele é muito obeso. E a hora que ele emagrece, a testosterona dele, que às vezes está lá embaixo, como o de um senhor, ele sobe. Então, impotência, a gente tem os problemas cardiovasculares também. Então, são pessoas que têm uma predisposição maior a infartar, a ter AVC. Então, ele é silencioso. E se você é obeso ou se você tem um peso acima do normal, o ideal é que você vá colher a sua glicemia para investigar esse monitoramento. Um possível diabetes, porque a chance de uma pessoa acima do peso ter alteração de glicemia é muito grande, é mais de 60%. E a diabetes no tipo 2, no caso, se detectado precocemente, ela é reversível? Precocemente, sim. Sim. A gente sempre vai ter que monitorar essa pessoa, porque uma vez que você ganhou peso ou alterou a glicemia, você entra daí num protocolo de acompanhamento diferente de uma pessoa que está indo lá fazer o check-up. Sim. Você vai ter que olhar com mais calma. Até porque é muito comum as oscilações, né? O tal efeito sanfona. Então, se você fica nesse efeito sanfona, é muito perigoso para o seu metabolismo. E quando a gente pensa, então, para tratamento, a gente vai para as mudanças de estilo de vida.
É claro que todo mundo busca a pílula mágica, né? Que é facilidade e rapidez. Verdade. A gente gostaria que ela existisse. Eu não vou falar que a gente não gostaria, gostaria. Mas ela não existe. E ela não funciona. Mesmo que a gente institua tratamento medicamentoso, ele sozinho não faz milagre. Não adianta eu aplicar insulina e comer um pudim inteiro, Sim. que aquela insulina ela não vai dar conta de corrigir a minha glicemia. Então, você mudar a sua alimentação. Então, se você tem, por exemplo, um problema de colesterol, você vai evitar as gorduras trans. O que são as gorduras trans? São as gorduras dos industrializados. É bem simples. Então, são gorduras de carnes mais gordas ou alimentos que estão em pacotes. Esses alimentos, eles são carregados de gordura trans. Eu falo que é o gostoso. Infelizmente, é o que dá o sabor ao alimento. Sim. Mas quando a gente tem um problema de colesterol, a gente tem que fugir deles. Aí você tem que procurar o quê? Fontes de gordura boa, que são o quê? O abacate, as sementes, principalmente linhaça, o óleo de azeite. Então, quando você for cozinhar ou quando você for levar para sua casa uma gordura, que seja uma gordura boa. Quando a gente fala do diabetes, essas sementes, elas também são importantes, principalmente a aveia. A aveia, ela tem um produto dentro que chama beta-glucana. A beta-glucana, ela tem um poder de diminuir os níveis de glicemia. Então, se você tem um hábito de comer cereais de manhã, comer alimentos com aveia, ou fazer, de repente, dentro do suco lá da pessoa, eu estou fazendo um bolinho, coloca aveia. A aveia é um potente alimento para conseguir controlar a parte da glicemia. A gente fala da alimentação. Eu queria só citar o Uriba numa tendência, né? A medicina do estilo de vida, ela vem muito forte pensando em meio ambiente também. Então, sim. Quando a gente fala de estratégias alimentares para o longo da vida, a gente fala muito em meio ambiente também. Sim. Então, essa preocupação com os gases, a gente também tem quando a gente faz a sugestão de carne vermelha. Então, não é que a gente propaga a pessoa a ser vegetariana, não é isso. Mas se você consegue diminuir a ingestão de produtos animais, isso é importante para você prevenir algumas doenças do futuro. Então, você diminui risco para aterosclerose, para doenças cardíacas, você melhora seu perfil de glicemia, você controla seu peso melhor. Então, eu acho que, no final das contas, a gente consegue, com um pouquinho em cada setor, melhorando o planeta, né? Essa questão de sustentabilidade do nosso planeta tem muito a ver com a medicina. Sem dúvida. É muito importante que a doutora tocou nesse ponto, porque, por exemplo, na medicina, a gente sempre ouve falar a importância da água, a ingestão de água, uma quantidade de água diária, é bom para a saúde. E, para analisar a qualidade dessa água, entra essa área, esse segmento, no caso da Uriba, que ela atua, de analisadores para ver a qualidade da água, né? O quanto ela tem ali de oxigênio, quanto ela tem de outros componentes. Então, isso tudo é um complemento. E, hoje em dia, cuidar do meio ambiente é tão importante quanto cuidar da saúde. Então, são complementos. E, se a doutora me permitir, já queria entrar num gancho de um outro ponto. Tem alguns outros testes bioquímicos que eu imagino que a doutora utiliza bastante também no check-up, como, por exemplo, a análise dos rins, função dos rins, como ureia e creatinina, eu acho que são bem importantes também, né? Dosagem de ALT, AST para a área hepática, né? Então, tem outras testes bioquímicos também muito importantes, além do colesterol, que a gente falou bastante, além da glicose, que a gente tocou bastante, né? Mas esses outros complementam, a amilase, a função de pâncreas. Então, assim, a gente tem um portfólio muito rico para poder acompanhar, e eu sempre incentivo o teste, fazer como um check-up, fazer com um teste preventivo antes do que deixar chegar a um avanço da doença. Então, eu imagino que a doutora também no consultório abrace tudo isso, todo esse tipo de check-up, né, doutora, esses testes. É muito importante porque, às vezes, a gente se surpreende. E aquilo, né, o cultural do nosso país de
Ai, quem procura... Vai no médico, quem procura acha. né? A gente escuta muito isso, né? E eu tinha um professor na residência que ele falava assim, quem procura acha, quem não acha, não trata. E, às vezes, Verdade. eu tenho muitos pacientes, muitos casos, em que a gente descobriu uma disfunção renal e a pessoa não tinha sintoma, e não sabia que era hipertenso, e já estava com função dos rins pré-diálise, e a hora que você começa a fazer o tratamento, você tira a pessoa desses níveis. Às vezes as pessoas estão usando muitas vitaminas, e a hora que chega no consultório, TGO, TGP, o AST, a LT, eles estão estourados, e aí você vai olhar, você fala, mas... não está amarelo, né? Não tem nada, não tem nenhum sintoma, e a hora que a gente vai olhar, isso é medicamentoso. Ou o brasileiro tem um costume de se automedicar. E é muito comum. Ou é a medicação do amigo. E esse hábito de automedicação é extremamente perigoso. Por quê? Existem remédios, a gente fala muito do fígado, mas tem medicação que altera hemograma. Sim. Que às vezes dá leucopenia. O que é isso, gente? Você vai ter um problema sério na sua imunidade. Você pode ter anemia. Você pode falir a medula óssea, dependendo do tipo da medicação. Então, é muito sério. Sim. E como às vezes as pessoas conseguem comprar sem receita ou ganham de algum amigo, não deem. É verdade. O pâncreas pode acarretar um problema de plaquetas. Muito. E tem muitas medicações para emagrecimento e que estão na moda que podem alterar a amilase. E, às vezes, se você não fica monitorando, você pode ter uma inflamação pancreática ali e depois ter um outro problema mais aí sério. A pessoa vai lá, está com sangramento, fala que está com problema de coagulação. Na verdade, foi um medicamento que ela tomou para o pâncreas e aí já alterou toda a quantidade de plaquetas. E para a gente descobrir o início, e sabe, puxando o fiozinho, é muito difícil. É muito difícil. Porque a pessoa não conta, né? A pessoa fica... Ou ela não associa. Às vezes as pessoas não fazem nem... Eu sempre prego que as pessoas não fazem por maldade. Eu entro na consulta assim, ninguém fez nada por maldade. Assim, não é que ela está escondendo só por vergonha. Às vezes ela não associa. Não toma consciência. Não toma consciência. Bom, doutora, nós durante a semana, última semana que passou aí, nós divulgamos, né, internamente o podcast, também em nossas redes, e recebemos algumas perguntas aí que o pessoal legal. mandou e eu queria passar algumas delas para vocês aí. Então, a primeira delas é: quais são os principais fatores que podem interferir nos resultados dos testes bioquímicos? Aí aqui, acredito que a pessoa perguntou, fatores como alimentação e atividade física, ou nesse sentido. O que faz, né, na nossa rotina do dia a dia que a gente altere os nossos resultados bioquímicos? Quase tudo, né? É muito importante quando a gente solicita um exame que a pessoa pegue ou no laboratório ou com o médico a orientação do que ele espera daquele resultado. Por quê? Se você não fizer o jejum, por exemplo, a gente sempre vai no laboratório que horas? No período da manhã. Por quê? É preciso, para analisar a maioria desses exames que a gente está comentando, principalmente colesterol, glicemia, ou quando entram dosagens de outras, ou vitaminas, enfim, outros parâmetros, que a pessoa faça um jejum de alimentos sólidos. E quando a gente está coletando eletrólitos, é muito importante que a pessoa não ingira água, para não diluir aquele sangue e, de repente, eu ter um resultado falso positivo de algum problema. Por exemplo, um sódio mais baixo e, de repente, a pessoa não tem um sódio baixo. Porque, às vezes, é um detalhe que vai fazer eu abrir um leque de possibilidades de problema, que às vezes você vai ter que repetir o exame e complementar e não tem problema nenhum. Então, jejum é o mais frequente de dar problema. Outro problema importante com a alimentação a gente está investigando o colesterol, certo? Aí você vai lá na churrascaria um dia antes. Come um belo rodízio. Um monte de carne. Às vezes você nem tem o perfil de colesterol tão alterado, mas ele pode vir
se você fizer uma refeição muito volumosa ou com muita gordura no dia anterior. Então, o ideal é que você siga você faça o seu jantar, é melhor que você faça, mas a sua comida habitual. Não é para comer demais e também nem estender demais o jejum, porque esse jejum prolongado também pode atrapalhar a gente. Com relação à atividade física, existem parâmetros, enzimas que podem alterar com a atividade física. O CPK, a creatinofosfoquinase, né? Então, se o paciente jogar lá no Google, vai vir um risco de infarto. Ele fica desesperado, só que ele fez a corrida de aventura um dia antes, no final de semana anterior. Vai vir alterado e, de repente, o que ele vai precisar fazer é um descanso um pouco maior para que aquele exame não tenha alteração. Algumas medicações, principalmente biotina, altera. Os exames, quando a gente vê perfil tiroidiano, ou quando a gente tem uma alteração do hemograma, não que a gente peça para suspender, mas esse médico tem que ter noção que quando ele está lendo aquele exame, se a pessoa está usando uma medicação ou não. Que mais? Era alimentação, atividade física, uso de remédios. Bebida alcoólica. Altera bastante. Na verdade, a gente tira paciente de lista de transplante por alguns marcadores. Porque quando esse paciente vai para um transplante hepático, ele não pode beber, né? Não faz sentido você. Sim. E alguns marcadores denunciam o uso de álcool. E a gente vê no exame. Mas eu acho muito interessante esse comentário sobre o jejum, né, o preparo antes dos exames, porque eu tenho até amigos meus que têm na cabeça, olha, o médico falou que eu preciso de 8 ou 10 horas de jejum só e acho que é o suficiente. Independente se ele foi no dia antes para uma festa, bebeu, ou comeu, foi na churrascaria, né? Aí, chega o resultado alterado, toma aquele susto, né? Então, acho que é importante a gente frisar isso, reforçar essa importância não só os 8, 10, 12 horas de jejum, dependendo do teste, né? Mas o dia anterior, os dias anteriores, né? O histórico anterior. Né? Você falou da festa, o tempo, né? Então, assim, alguns marcadores a gente precisa do horário. Então, tem exame que eu preciso que seja feito de manhã, às vezes vai ter exame, de repente, por exemplo, o cortisol. Cortisol, se você dosar, se não for salivar, se for um cortisol plasmático, não adianta você colher depois das 9 horas da manhã, não vai dizer nada. Então, horário também é importante, respeitar. Tem bastante coisa envolvida aí. Num simples resultado de exame, tem muita coisa por trás. Tem que ser respeitada e seguida, sem dúvida. Bacana. Temos mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: qual que é o papel do médico nutrólogo na interpretação dos resultados dos testes bioquímicos, né? E qual que seria a diferença aí de um médico nutrólogo para um nutricionista? Tá. Primeiro, vou falar da diferença, tá? A formação, realmente. Então, eu fiz medicina e me especializei em nutrologia, uma área de atuação da medicina. O nutricionista, ele faz uma faculdade inteira em nutrição. Então, são formações diferentes. Quando eu comecei a minha especialização, há um tempo atrás, eu tinha essa dúvida também. E eu acho que é muito frequente, as pessoas não entendem os papéis. O médico nutrólogo, ele não costuma prescrever o cardápio, não é isso. Eu vou da mesma forma que um cardiologista ou um psiquiatra. Eu acho que o exemplo da psiquiatria é legal. O médico psiquiatra, ele vai fazer o quê? Você está lá com uma depressão e aí você não está conseguindo sair da cama, você vai procurar um médico, ele vai te avaliar, ver se você tem algum problema, né? Será que é uma tireoide? Será que é um problema de vitamina? Será que tem uma história? Tem um porquê? E essa depressão, você precisa medicação. Não. Essa depressão, você vai fazer medicação e terapia com um psicólogo. Acho que quando a psiquiatria e a psicologia elas são melhores entendidas, fica mais fácil a gente explicar assim. O nutrólogo para o nutricionista é a mesma coisa, é uma parceria. Terão pacientes mais complexos em que o nutrólogo que vai precisar conduzir, até porque as alterações que essas pessoas possuem são mais difíceis. Vou dar um exemplo: intestino curto.
Existem pessoas que fazem trombose da artéria mesentérica e ressecam, retiram grande porção do intestino. Esse é um paciente muito difícil para o nutricionista, porque a gente tem muita alteração hidroeletrolítica. Certo. E a hora que aí entra muito a interpretação dos exames, não que eles não consigam, mas a gente trabalha muito junto. É a tradução do que eu faço de diagnóstico, o médico que faz o diagnóstico. Então, eu fecho. Rodrigo, você tem dislipidemia e intolerância à glicose. Um exemplo. Eu falo, o médico. E você, então, precisa fazer uma dieta com restrição de carboidrato. Você vai fazer uma dieta com restrição de carboidrato e uma dieta com lipídios, mas de boa qualidade. Quem traduz isso para o paciente é o nutricionista. Em formato, é a prescrição em formato de alimento. Eu acho que é a maneira melhor de descrever, porque aí o nutricionista vai selecionar o que você quer. Você toma café da manhã? Você não toma? Você vai comer isso? Não vai? Essa melancia aqui sozinha vai aumentar a sua glicose. Então, esse alimento, pensando no que você tem de problema, é o papel do nutricionista. Legal. Acho que ficou bem claro, pelo menos para mim, né? Essa questão realmente do médico nutrólogo utilizar-se, inclusive, dos testes bioquímicos para fazer um diagnóstico ali, para depois determinar um tratamento que vai ser conduzido por um nutricionista depois. Né? Acho que é bem... Acho que um complemento, né? Um complemento, Mas é uma pergunta também que eu já ouvi algumas vezes, assim, né? Qual que é a diferença de um nutrólogo para um nutricionista? O nutrólogo, geralmente, quando a gente compara daí o nutrólogo para as outras especialidades, a gente tem uma mania de olhar tudo. Então, o nutrólogo ele é um médico conhecido por tentar entender de uma maneira global, até porque, quando a gente vai para as análises das vitaminas, vou dar só um caso que foi interessante, que aconteceu, tem uns 15 dias, mais ou menos. Eu tenho um paciente que ele fez uma cirurgia, não vou falar qual ainda, para não dar um spoiler. E ele me ligou, ele falou assim, Bianca, eu não estou enxergando à noite. Eu não consigo ver. Aí eu já imaginei o que poderia ser. Eu falei, não, mas todo dia? Todo dia. Eu vou dirigir à noite, eu não consigo enxergar. Eu falei, mas você tem algum problema na visão? Não, não tenho nada. Eu falei, então você vem no consultório, você vai fazer uma análise de sangue para mim, mas vai no oftalmo, de qualquer forma. Existe uma condição que chama cegueira noturna. A cegueira noturna ela é ocasionada pela deficiência da vitamina A. Esse meu paciente ele é um pós-bariátrico. E a vitamina A dele está extremamente baixa. Então, assim, chegou no oftalmo, ele não tinha nada. A gente repôs a vitamina A, só que no caso dele foi na veia, intravenoso, ele melhorou. Então, tem algumas questões da nutrologia que eu sou apaixonada. É muito bonito de ver, mas a gente tem que entender a pessoa de uma forma geral. Então, a gente tende a intercalar os sistemas. Não te ver só como o coração, só como o osso, só como o sistema nervoso central. E legal você comentar das vitaminas também, que também são testes bioquímicos também. Aí, mais uma vez, aí, né, a questão dos testes é importante aí. Legal. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Tá um papo muito gostoso aqui. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês aqui, mas nós vamos ter que encerrar. Eu ia pedir para, se vocês tiverem algumas considerações finais, Fernando, Fábio, quiserem fazer dar um tchau aí para o nosso pessoal. E aí eu vou passar depois pedir para a doutora, quem quiser, né, se consultar com você, marcar uma consulta, para você passar o seu contato aí. Claro. Tá? Só queria comentar que realmente é um bate-papo gostoso, que pena que chegou no final aqui. Quero agradecer muito a doutora Bianca de estar aqui conosco, abrilhantando o nosso bate-papo, com seu conhecimento, e um bate-papo tão gostoso, né? Porque a gente fala de saúde, a gente está buscando falar de saúde, fazer um check-up para ver como está a saúde e buscar melhorar cada vez mais. Então, isso é muito bom poder conversar disso. Quero agradecer muito esse momento, a organização toda, Rodrigo, Fábio, Dani, junto conosco aqui, e falar que estamos abertos a fazer outros bate-papos deste, gostaria de poder promover isso e continuar no futuro uma conversa desse nível.
A Horiba sente-se muito prestigiada por ter essa linha de produtos nova no portfólio e a gente espera poder, com isso, atender o mercado aqui no Brasil e fora do Brasil também, com esses produtos de ponta, de qualidade e poder trazer mais saúde para a população. Obrigado. Legal. Obrigado, Fernando. Dani? Eu quero agradecer esse momento. Acho que a gente sonhou tanto com esse momento, né, Rodrigo? Acho que o podcast é uma iniciativa nova da Horiba e é uma ideia pioneira para a gente trazer esse momento de integração com o público mesmo, com o pessoal de laboratório, com quem é leigo e com quem não é, e está aberto a perguntas. Quem quer saber como funciona um equipamento, quem quer conhecer o equipamento, para saber como todo esse universo da saúde funciona, o porquê que o médico pede, por que é importante, o pré-analítico, igual a doutora falou, não, a alimentação, a medicação, por que a gente fala desses pré-analíticos que são tão importantes na hora de fazer o exame. E a Horiba preza muito da qualidade do exame. Então, eu fiz gestão de qualidade, então em questão de qualidade, eu acho importantíssimo. Então, a Horiba preza por isso. E agradecer a presença da doutora Bianca. Foi um bate-papo muito gostoso e a gente vai continuar nesse podcast. Vamos fazer mais episódios, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. E vamos continuar nessa nova jornada aí. Parabéns. Perfeito, Dani. Não, com certeza o episódio de hoje é só o início, só o marco inicial, mas a gente tem muita coisa bacana vindo aí, com certeza. Aguardem aí que nós em breve teremos mais novidades aí. Pedir para o Fábio, então, Fábio, só fazer suas considerações finais. É isso aí, Rodrigo. Obrigado, agradeço os colegas, né, de Horiba, agradeço a doutora Bianca. Obrigada. A gente que trabalha com saúde, é sempre um prazer enorme, né, ouvir recomendações, discutir sobre exames, né, fazer essa conciliação entre a saúde e como a gente, como biomédico, pode ajudar, né, nessa parte de exames. Então, assim, foi muito prazeroso, agradeço muito. E como o Rodrigo falou, em breve teremos outros, vamos para outras áreas, né? Já estamos trabalhando nos bastidores para trazer mais convidados, trazer outras áreas, porque é o que a gente gosta de fazer, né? Trabalhar com saúde, falar de saúde é o que a gente gosta. Bom, doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, uma honra tê-la aqui conosco. Conta pra gente, quem quiser entrar em contato contigo, marcar uma consulta, como é que faz, quais são os seus contatos aí? Obrigada. Primeiro, obrigada. Eu adorei o papo. Vocês são ótimos. Eu estou muito honrada mesmo em estar aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem quiser marcar uma consulta, o ideal é entrar no site da clínica, www.nucleoe.med.br, ou me seguir lá nas redes sociais também. Eu tenho. É Bianca Buani. No Instagram? Instagram. Legal. E eu queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui nesse primeiro episódio. Espero que possamos ter contribuído aqui e com informações relevantes aí para todos vocês. Em breve, novidades, mais convidados, mais episódios. E já queria deixar aqui o convite também para que todos possam nos visitar durante o Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, que vai ocorrer agora no início de setembro, do dia 5 ao dia 7, no espaço Promagno, lá em São Paulo. Inclusive, a doutora está convidada de estar lá, tomar um café com a gente no nosso stand. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau.